A graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de conversar com você nesse momento a respeito de algo que Deus colocou em meu coração, que é a conexão que temos que ter, apesar do distanciamento, que é ligados espiritualmente. O apóstolo Paulo diz em sua carta em 1 Coríntios capítulo 5, verso 3, diz: na verdade, ainda ausente em pessoa, mas presente espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus, um homem que temia a Deus, que foi o fundador da igreja de Coríntios, e este homem, nesse momento em que ele escreve esta carta à igreja, ele estava distante, não é? Mas ele diz em sua carta que ele estava distante fisicamente, mas não espiritualmente. É dentro desse contexto que gostaríamos de conversar. Nós vivemos em tempos de afastamento social, mas nós temos que lembrar que nós continuamos ligados espiritualmente. Nós estamos ligados em Deus, em Cristo, porque nós fazemos parte da mesma família, da família de Deus, fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, e como membros desse corpo, nós precisamos lembrar que nós estamos conectados espiritualmente. Essa verdade, ela precisa vir à tona aos nossos corações e à nossa mente, porque senão, queridos, nós vamos viver uma vida isolada. E o apóstolo Paulo, apesar de estar distante fisicamente, ele não estava isolado espiritualmente da igreja, ele estava conectado. E é dentro desse contexto que nós precisamos entender que nós estamos ligados espiritualmente através do corpo de Jesus, através da ação de Cristo na cruz. Ele nos ligou, ele nos fez parte do mesmo corpo e da família de Deus. Então, nós não podemos nos separar, né? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 12, 27, vós sois corpo de Cristo, individualmente membro deste corpo. Então, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos parte do mesmo corpo. Então, ainda que hoje nós não possamos estar no mesmo ambiente de culto, de adoração, nós não podemos esquecer que estamos ligados espiritualmente, que somos irmãos em Cristo Jesus, parte do mesmo corpo. E dentro dessa verdade, nós não podemos esquecer que se uma parte do nosso corpo estiver com a dor ou doendo, todo o nosso corpo está enfermo. E nós vamos entender que se alguém está com dor, todo o corpo está doído, não é? Então, se o dedo mindinho do pé está doendo, querido, todo o corpo faz parte, ele vai sentir, todo o nosso corpo sente aquela dor. Mas o que nós podemos observar é que com o distanciamento, talvez físico, nós esquecemos que nós estamos ligados espiritualmente. E por estarmos ligados espiritualmente, nós precisamos saber que em Cristo Jesus nós somos uma família. Em Cristo Jesus nós somos um povo, nós somos um corpo. Por isso ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo. Você e eu somos parte do mesmo corpo. Efésios nos diz também, Efésios capítulo 4, verso 25, diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros, querido. Nós não podemos esquecer que somos membros uns dos outros. E se eu sou membro seu e você faz parte de mim também, nós precisamos entender que eu preciso me importar com você e você precisa se importar comigo. Apesar do distanciamento físico, nós precisamos entender que nós estamos ligados. Por isso, o apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, diz o seguinte: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Nós precisamos, como membros do corpo de Cristo, cuidar das pessoas, olhar um para o outro, ver onde há dor um do outro, e assim possamos ter o cuidado. Sabe, nós às vezes esquecemos disso, esquecemos que a distância física não nos separa como família.
A distância social não nos separa do corpo de Cristo. Nós somos parte do mesmo corpo e precisamos ter cuidado uns dos outros, queridos. Porque a separação física não nos separa espiritualmente. O apóstolo Paulo estava distante dos coríntios, mas ele estava ligado espiritualmente. Aos Colossenses ele também diz, no capítulo 2, verso 5, diz: embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. O apóstolo Paulo, ele sempre esteve presente na vida das pessoas, apesar da distância. E aí eu faço a pergunta para mim e para você: você tem estado presente na vida do teu irmão, naquele que faz parte do mesmo corpo? Se a Bíblia diz que nós temos que nos importar com os nossos irmãos, nós muito mais, falo em relação à igreja Querigma e Canhotinho, nós temos que nos importar uns com os outros, porque senão, como será a nossa vida espiritual? Como será a nossa caminhada se assim não for? Por isso, o apóstolo Paulo diz: olha, igualmente cuide, tendo cuidado de um para com o outro. O apóstolo Paulo, distante, mas ele se importava com a igreja. Por isso, você e eu precisamos pensar sobre isso. Em Tessalonicenses ele diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração. O apóstolo Paulo diz: olha, mais uma vez ele diz: eu estou distante de vocês, eu estou longe de vocês, mas eu não estou longe, ou melhor, vocês não estão longe do meu coração. E aí eu pergunto para nós mais uma vez: será que nós temos dentro do nosso coração o nosso irmão? Será que nós nos preocupamos ou lembramos de, no mínimo, orar pelo nosso irmão? E aí faço mais uma pergunta para nós nessa tarde, nesse momento em que você está me vendo, né? Faço mais uma pergunta para nós: será que nós temos nos importado e ligado ou mandado uma mensagem para os nossos irmãos, aqueles que são próximos de nós? Nós precisamos desenvolver essa prática novamente, essa prática de se importar com as pessoas, de ter os nossos irmãos dentro do nosso coração. Podemos orar uns pelos outros, podemos mandar uma mensagem para um, ligar para o outro, podemos fazer algo em que esta ligação espiritual ela possa aumentar cada vez mais. Por isso, tenhamos cuidado, não é? Porque a nossa ligação ela não foi feita pela uma amizade apenas. Ela foi feita pelo sangue de Jesus. Você e eu fomos comprados, somos formados no sangue de Jesus, porque fomos conduzidos como muitos filhos à glória. O sangue de Jesus é quem nos fez isso, irmãos. Nós estamos ligados no sangue de Jesus. Você não pode esquecer dessa verdade. Essa ligação que você tem comigo não é uma ligação apenas de amizade, é uma ligação feita no sangue de Jesus. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6,18, diz assim: vós sereis para mim filhos e filhas. Veja só que coisa boa. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Mas como filhos e filhas de Deus, nós precisamos desenvolver esta conexão espiritual. Essa conexão que, apesar de não poder ser feita fisicamente, mas ela pode ser feita no coração. Ela pode estar dentro de nós. Podemos desenvolver esse compromisso com as pessoas, apesar da distância. Por isso, pense bem como está a sua ligação com os seus irmãos espiritualmente. Pense bem, veja como está essa conexão dentro do seu coração para com os irmãos. Porque nós somos irmãos e, como tais, nós estamos ligados uns aos outros. Efésios diz: e sois família de Deus. Você e eu somos família de Deus. Gálatas também diz o seguinte, Gálatas 6,10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Nós precisamos fazer o bem àqueles que estão em nossa volta, aqueles que fazem parte da família de Deus, em especial daqueles que fazem parte da nossa congregação, daqueles que fazem parte do nosso hall de adoração ao Senhor. Você e eu precisamos desenvolver isso e viver uma prática de oração, uma prática de se importar e fazer bem.
E quando falo fazer bem, eu quero falar aqui exatamente sobre as questões espirituais. Será que nós temos olhado para as pessoas e perguntado, olha, como é que está a tua vida devocional? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de leitura da palavra de Deus? Será que nós temos nos importado com as pessoas de maneira que elas percebam que estamos ligados espiritualmente? Gálatas também diz em 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos somos filhos de Deus. Todos estamos ligados. E ligados em Deus, precisamos nos preocupar uns com os outros. Precisamos estar conectados espiritualmente uns com os outros. Todos vós sois um em Cristo Jesus, diz Gálatas 3:28. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Somos um de fato em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para o próximo, olhar para os que estão em nossa volta e perceber que realmente os nossos irmãos precisam de nós. Podemos não estar fisicamente no mesmo ambiente, mas podemos desenvolver uma preocupação uns para com os outros, uma ligação espiritual, de maneira que todos nós possamos crescer espiritualmente. Atos capítulo 2, verso 44 diz, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Lá em Atos nós percebemos que aqueles irmãos estavam juntos, estavam unidos na mesma comunhão. Naquele momento fisicamente, nós nesses dias espiritualmente, apesar do distanciamento, nós precisamos manter a nossa comunhão uns com os outros. Apesar da distância, nós precisamos desenvolver essa harmonia entre nós, irmãos. Eu não sei como você tem vivido esses últimos dias. Talvez você nem recebeu, nem tampouco ligou para alguém. Mas eu quero desafiar você hoje a fazer isso. A ligar para alguém. A mandar uma mensagem para alguém. A se importar com alguém. A orar por alguém. A dizer a alguém, olha, hoje eu vou orar por você. O apóstolo Paulo estava ligado espiritualmente, apesar da distância. Nós podemos fazer isso, apesar do nosso distanciamento físico nesses dias. Nós podemos nos importar uns com os outros. Escolha uma pessoa hoje, escolha alguém hoje para dizer, olha, eu vou ligar para fulano e vou dizer que vou orar por ele. Eu vou escolher uma pessoa hoje e vou mandar uma mensagem dizendo, olha, Deus te ama. Você não está só nessa batalha. Escolha uma pessoa hoje e faça a diferença. O apóstolo Paulo estava ligado espiritualmente. O apóstolo Paulo estava conectado espiritualmente. Que eu e você venhamos desenvolver essa conexão espiritual. E desenvolvendo essa conexão espiritual, com certeza, nós vamos ver o crescimento da igreja como um todo. Da igreja como de uma maneira geral. Nós vamos ver um crescimento, porque eu vou estar orando por você. Você vai estar orando por mim. Você vai estar orando por seu irmão. O seu irmão vai estar orando por você. E com certeza, veremos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, desenvolva essa conexão espiritual nesses dias. Se você faz parte do corpo de Cristo, se você ama o seu irmão, se você se importa com seu irmão, que esses dias, que nesse dia, que nessa hora, que nesse momento, você possa se conectar com o seu irmão, de maneira que você se importe com ele, de maneira que você ligue, faça uma oração, diga que vai orar, pergunte se ele está bem, mas nós precisamos fazer isso nesses dias, em nome de Jesus. Quero contar com você, para que possamos crescer espiritualmente, apesar da distância, ligados espiritualmente e crescendo neste corpo, crescendo nesta família de Deus. Somos ligados uns aos outros, estamos ligados uns aos outros, somos membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo. E assim como Cristo nos amou, devemos também amar o nosso irmão. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa conexão espiritual, apesar da distância, em nome de Jesus.